Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kátia. Nossa aula de hoje é sobre os tipos de ângulos. Antes de nós começarmos a falar sobre os tipos, vamos falar um pouquinho, ou melhor, relembrar o que é ângulo. A definição de ângulo seria essa: medida da abertura entre duas semi-retas que partem de um mesmo ponto. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, por exemplo, temos um ponto aqui, esse aqui pode ser o ponto A, certo? Duas semi-retas, então elas iniciam nesse ponto e elas não têm fim, por isso a gente coloca essa flechinha aqui, certo? Vamos fazer uma outra semi-reta. Pronto. O que seria o ângulo nesse caso? O ângulo é essa medida aqui, ó. Por isso a gente marca assim, né? Então, esta medida é o ângulo. A gente geralmente coloca um pontinho ali. Na última aula sobre ângulos, vocês viram um dos tipos de ângulo, que é o ângulo reto. Lembram disso? Ângulo reto. Vou colocar aqui. A professora até deu um exemplo para vocês, mostrei algumas fotos lá da nossa sala, né? O ângulo reto tem sempre a medida de 90 graus entre as duas semi-retas. Então, olha lá, semi-reta, porque elas partem de um mesmo ponto. Deixa eu pôr o ponto de outra cor aqui, ponto C, por exemplo, tá? Elas partem do ponto C e tem continuidade. Essa medida aqui é o ângulo. Por que eu fiz um quadradinho aqui ao invés de fazer arredondado como eu fiz no outro? Quando a gente fala de ângulo reto, a gente sempre usa esse símbolo aqui. Então, o ângulo reto vocês podem encontrar nos cantos. Geralmente, como a prof mostrou lá para vocês, lembram no exemplo da janela da sala? Vamos tentar desenhar aqui bem rapidinho. Janela da sala. Qualquer cantinho lá da janela tem um ângulo reto, certo? Na porta também tem ângulo reto. Quando duas paredes da casa se encontram, tem que cuidar para ver se é ângulo reto, mas normalmente é um ângulo reto, certo? Agora, o ângulo reto, nós dizemos sempre que ele é reto porque ele tem a medida de 90 graus, certo? Como assim a medida? Quando a gente for medir com o transferidor, aqui vai dar 90 graus. No próximo vídeo a prof mostra isso para vocês, tá? Aí nós temos também o ângulo agudo. O ângulo vai ser sempre agudo quando ele tiver menos de 90 graus. Então, olha lá, vou fazer uma semi-reta e a outra, ó, antes de chegar no 90, certo? Então, olha lá, essa medida aqui tem menos de 90 graus. Então, esse é o ângulo agudo, ok? Nós temos também o ângulo chamado obtuso. Pela lógica, vocês já conseguem adivinhar o que ele é, né? Se um tem 90 graus, o agudo tem menos de 90 graus, o obtuso vai ter sempre mais de 90 graus. Então, vamos desenhar aqui. Então, ó, 90 seria assim, né? Reto. Se ele passar do 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então, essa abertura aqui, ó, é maior do que 90 graus, então tem mais de 90 graus, ok? E temos ainda o ângulo raso, que a gente chama. Como assim raso? É um ângulo que, vamos fazer aqui o pontinho de onde eles partem, né? Partindo de um mesmo ponto, eu tenho uma semi-reta. E a outra semi-reta vai estar inversa, no sentido contrário, tá? As duas estão partindo aqui desse mesmo ponto.
A medida da abertura é tudo isso aqui, ó. Tudo isso, tá? Então, esse ângulo raso, ele tem exatamente 180 graus. De onde que a gente está tirando essas medidas em graus, né? Como eu falei, depois a prof vai fazer outro vídeo mostrando para vocês o uso do transferidor. Mas a gente sempre utiliza as medidas com base no círculo, tá? O círculo, ele tem, partindo daqui, ó, digamos que eu parti daqui, tá? Se eu partir daqui desse ponto e der a volta toda, vai dar 360 graus. Se eu partir daqui e andar até aqui, essa medida vai dar 90 graus, certo? Aqui é tanto o ponto zero, que é o de partida, quanto o 360 quando eu chegar, né? Então, vejam, essa medida aqui, 90 graus. Se eu andar até aqui, dá 180, certo? Se eu continuar, ó, sair daqui do zero, andei até aqui, 90, andei até aqui, 180, andei até aqui, 270 graus. Passei daqui e dei uma volta completa, 360 graus. Então, a gente sempre diz uma volta completa, vou colocar aqui, completa, é igual 360 graus. E me digam uma coisa, meia volta, então, quanto daria? Meia volta dá o ângulo raso, que é 180 graus, certo? Um quarto de volta, olha, um quarto, é como se tivesse dividido em 4, ó. Um quarto de volta é isso aqui, ó. Um quarto de volta, 90 graus. Não tem mais espaço lá, vou botar aqui, ó. Um quarto de volta, opa, é igual 90 graus, certo? Conseguiram entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. Beijo, tchau!